Eu tô meio rouca, então vou ser breve nessa live. Falar pra vocês sobre o desfraude atípico. Chegou a época do verão, e em muitas cidades brasileiras está quentinho, né? Só tirando Brasília, que a gente tá em meio a chuvas. E conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? As pessoas me cobram muito sobre materiais, sobre desfraude, como é que fazer esse processo de desfraude. Não é fácil, principalmente no grupo atípico, por muitas questões. Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai desenvolver uma estratégia de desfraude e entender se a nossa criança ela tá pronta para isso. O que vem a ser pronta para isso? Nós temos que mapear como é que tá sendo esse xixi, como é que tá sendo esse cocô, quais são os indícios que a criança dá que ela está fazendo xixi, cocô e os momentos que ela faz. Então, ela já começa a conseguir segurar esse xixi durante um tempo e ela faz tudo junto. Então, a gente tem que mapear isso. Então, ela junta o xixi e aí você vê que ela tá paradinha fazendo xixi. A mesma coisa o cocô. Ou tem muitos escapes durante o dia. Então, pensando nisso, gente, eu tô fazendo uma ferramenta que a gente vai postar no grupo Terapias em Casa. Em breve eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente essa ferramenta que eu tô desenvolvendo, que vai estar lá no nosso grupo, que a ficha da criança ele vai ser gratuito e vai estar lá no nosso grupo, que vai ser postado em breve. Eu não sei qual é a data certinha que vai ser postado. Aí para fazer esse mapeamento e aí no final gerar os gráficos para poder ter tomada de decisão. Por quê? Primeiro a gente tem que mapear como é que tá essa situação, se já consegue segurar, se você consegue ter esses indícios. Porque se essa criança ela tem escapes durante o dia, ela tem esses escapes, ela não tá com essa maturidade ainda para esse processo do desfraude, e o desfraude ele vai ser muito traumático. Ele vai ser traumático para a família, ele vai ser traumático para a criança, porque os pais vão ficar irritados, né? Fazer xixi na roupa, cocô na roupa. Outra coisa também que a gente tem que lembrar que quando a gente está falando sobre autismo, tem o padrão restrito e repetitivo. Então, você tem que estar preparada também que, assim, essa criança ela já tem que generalizar esse comportamento, porque se ela não consegue fazer xixi e cocô na rua, a gente vai criar um problema, principalmente o xixi. Imagina, você vai sair, vai passear no shopping, vai pra rua, passar umas 4, 5 horas e a criança segurando o xixi. Nossa, imagina isso, porque ela não consegue fazer por conta do padrão restrito e repetitivo. Então, isso daí é extremamente sério. Aqui, ó, a Paula. Meu filho é autista, tem 7 anos. 2, tirei a fralda do xixi, mas não consigo tirar do cocô. E exatamente, às vezes a gente tem que mapear o que está acontecendo. Será que ele não consegue por um padrão restrito e repetitivo? Será que é uma questão de comunicação que está falhando? Será que tem uma questão sensorial do corpo que não permite ainda, não tem essa maturidade? Então, a gente tem uma cultura de, também por conta dos custos, né, de querer desfraudar e tudo, mas vai ter um grupo que não vai ser possível isso nesse momento, tá? E eu queria que tirar esse peso das costas dos pais, antes de tudo. Às vezes, você vai ter um desfraude de uma criança lá aos 10 anos, dependendo dos déficits que ela tem. Sim, tem toda uma questão social também envolvida do uso de fralda, que é ruim. Só que os escapes não são raros e eu vou falar pra vocês, gente, que independente do nível de suporte, a gente sabe que isso é mais comum em crianças que têm mais suporte. Então, essa questão do desfraude costuma ser mais difícil para aquela criança que nível 2, 3 de suporte, mas também isso acontece com o nível 1 de suporte. Você vai ver o histórico de algumas pessoas autistas e você vai conversar com elas para elas contarem como foi a infância, os adultos. Eles falaram: nossa, eu fazia muito xixi na rua quando era criança, eu passava muita vergonha fazendo xixi na rua. Então não é raro você ver adultos autistas contando sobre a sua infância, falando sobre esses escapes. Então, nós temos que ter cuidado aqui, falando sobre a surdez do filho. Então, é complicado, porque
a base para a gente poder trabalhar o desfraude é a questão da comunicação, a comunicação receptiva, né? Então, ouvir e conseguir comunicar falando que está com vontade. Isso é muito importante, trabalhar essas sinalizações. Nós temos que estar atentos ao comportamento da nossa criança também, para conseguir mapear todo esse processo. E então, primeira coisa nessa live, eu quis tirar esse peso de vocês, que nem sempre vai ser fácil a gente fazer esse processo de desfraude, vai depender da maturação da criança para poder fazer. Ok, feito isso, digamos que ok, a sua criança, você conseguiu fazer esse mapeamento dos horários, ela já segura o xixi bonitinho, ela segura o xixi, ela segura a hora do cocô, mas você leva ela pro vaso, ela trava. Então, eu coloquei até nessa ficha que vai ficar disponível para vocês, isso daqui, ó, a estratégia que vocês vão usar, aqui, ó. Então, na fichinha tá aqui, pelo pinico, retutor, vaso, qual o estágio que você vai estar fazendo, né? O local, a descrição. Você sempre tem que ter um item de preferência, que é um potencial reforçador, a descrição do passo a passo. Então, isso tudo daí vai ajudar. Então, digamos que aconteça que você leva a sua criança e na hora que você tira a roupinha para colocar no piniquinho ou no vaso redutor ou no vaso infantil, ela trave, ela não consiga fazer o xixi ali. Talvez a gente tenha que voltar um passo anterior a isso. Ao invés de colocar direto no vaso, a gente pega essa criança, leve ela ao banheiro e ela faça o xixi dela ainda dentro da fraldinha, mas no banheiro, para ela começar a associar que o banheiro é o local do xixi. Às vezes, quando a criança ela tem muitos padrões restritos, isso daí pode ser a primeira estratégia. O primeiro passo da estratégia é levar ao banheiro para fazer xixi e cocô, mesmo na fralda. Feito isso, nós vamos começar aos pouquinhos se aproximar do vaso, para que ela aceite isso, ficar sentadinha ali, até para que nós possamos, que ela possa começar a fazer o xixi. E aí, é muito importante levar itens reforçadores, potencialmente reforçadores, coisas de preferência da criança, para entregar logo depois. Fez o xixizinho e tudo. Olha que legal, filho, olha aqui o que a mamãe trouxe para você aproveitar. Logo que fez o xixi, fez o cocôzinho, a gente já tem algo de interessante para entregar. Então, não é fácil essas estratégias. As pessoas estão falando aqui que tá muito difícil, que se incomoda, mas assim, nem sempre o desfraude é prioridade. Eu tô falando sobre desfraude porque é o tema da live. Quem não assistiu o início da live, depois que terminar aqui, volta, que a primeira parte foi acolhimento. Eu expliquei para vocês sobre as dificuldades do desfraude, eu falei sobre a peculiaridade de algumas crianças, que o autismo, a gente tem as comorbidades que também dificultam. Então, eu trouxe várias questões, a dificuldade do desfraude atípico e nós temos que trabalhar. Sobre o supositório que alguém colocou, tem que ter muito cuidado com o supositório, tá, gente? Por quê? O supositório, o médico tem que prescrever em situações específicas sobre o supositório, mas o uso contínuo do supositório, ele atrapalha essa sensação sua do esfíncter, de você estar com vontade de fazer cocô. Então, nós temos vários terminações nervosas ali nesses esfínterzinhos, né? E se a gente coloca... Ai, Poliana, obrigada pelo selo, muito obrigada pela compra do selo. Se a gente coloca nós colocamos o supositório de forma constante, isso cria um grande problema para a criança, porque ela vai perder essa sensibilidade. Uma pergunta, é ruim começar com pinico? Eu falo, depende. Se a gente está trabalhando com crianças que têm padrões restritos e repetitivos e nós vamos colocar o pinico como intermediário, isso vai ser uma coisa ruim no sentido que vai ser mais um passo e você não vai conseguir levar esse pinico para os outros lugares. Se essa criança tem dificuldade de generalização, você não vai conseguir levar esse pinico para os outros lugares e aí vai ter essa complicação
de ir para outros lugares para fazer o cocô, para fazer o xixi, e isso complica muito. Contudo, entretanto, tem crianças que o pinico vai ser útil sim. Apesar de não ser recomendado o uso de pinico, algumas crianças eventualmente vão se beneficiar do uso do pinico. Por isso, gente, cada um vai ter uma estratégia. Por isso que eu cheguei aqui para vocês contextualizando sobre a questão do autismo e mostrando para vocês que cada caso é um caso. Uma criança, por exemplo, nós vamos ter que entrar com um treino de comunicação funcional para essa criança, para ela avisar que está com vontade de fazer cocô e xixi. Nós vamos tem crianças, por exemplo, autistas, que elas falam muito bem, elas se comunicam bem, elas têm um alto repertório, mas elas têm dificuldade de sentir o próprio corpo. E essa sou eu, tá, gente? Essa sou eu, é a Dani. Vou dar um exemplo da Dani. Eu tive fala complexa com 2 anos, mas eu ficava uma semana sem fazer cocô desde que eu era pequenininha. Desde nenenzinha, eu ficava uma semana sem fazer cocô. E aí, o que aconteceu comigo em várias fases da minha vida, por ter essa dificuldade de sentir que está com vontade de ir ao banheiro. Eu tive obstruções horríveis que para quem não sabe, eu sou autista, tá, gente? Eu tive obstruções horríveis de ter que ir para emergência fazer lavagem, porque eu não compreendo. Então, no autismo, nós vamos ter várias dificuldades em relação a isso e nós temos que estar sensíveis. Então, né, apressar o desfraude, às vezes, a gente causa prejuízo na criança. Como eu falei, tem autistas adultos que eles vão relatar que na infância eles tinham escapes. Eles faziam xixi na rua e xixi na roupa, né? E aí era motivo de chacota e tudo. E aí, em alguns casos, dependendo, os que conseguem sentir no corpo, que estão com vontade de fazer cocô, que estão com vontade de fazer xixi, só que tem dificuldade de comunicar, nós vamos ter que entrar com um treino de comunicação funcional. Então, vocês estão vendo que cada caso é um caso? Aqui, ó, tipicamente, ela perguntou, é a favor do PECS? O PECS é um modelo robusto de comunicação aumentativa, só que vai depender também do repertório da criança. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do Aquiles, sobre o PECS pro Aquiles não foi adequado no primeiro momento. A gente teve que entrar com comunicação de gestos, ao invés de troca de figuras, porque o Aquiles, diminuiu muito, mas ele tinha um transtorno de pica muito sério. Ele levava essas figurinhas na boca, ele tinha necessidade, então papel, plástico, ele tinha necessidade de morder essas coisas e não tinha como a gente trabalhar, então nós trabalhamos com gestos. Então, conjunto de gestos, por exemplo, sair, mais, comer, não, peraí, até esqueci, porque agora eu já, beber, comer. Então, nós fomos entrando com um conjunto de gestos que ajudou muito nesse processo comunicativo. Só para exemplificar. Dani, meu filho vai fazer 5 anos e começou a desfraude por iniciativa própria. Xixi ele faz no banheiro e vai sozinho. Que gracinha, Ruth! Que lindo! Vai ficar gravado? Se o Instagram permitir, eu vou deixar gravado, tá, gente? A Deisiane estava pensando em comprar aquele que parece um vaso sanitário. Para alguns, como eu estava falando, dá super certo o uso de pinico, mesmo que parece um vaso sanitário e tudo. Tem crianças, gente, que o problema sensorial é a temperatura do vaso. Então, não vai conseguir sentar por conta. A questão nós temos que analisar isso. Vocês vão receber tem um que vocês já receberam nos grupos, para quem já tá no nosso grupo Terapia em Casa, já recebeu, tem um material que eu fiz aqui. Se vocês não receberam, vocês vão ter que entrar lá no grupo e esperar, em algum outro momento a gente manda de novo. Mas aqui, mostrar para vocês. Esse material nós mandamos lá no grupo, que é a ficha da criança de apresentação escolar, mas também serve para repertório. Aqui, ó.
Que aí tem os dados, tananana, e aqui, ó, comunicação. Aqui a gente vai entender como é que tá o estágio da comunicação dessa criança e como é que tá o estágio da questão do comportamento de ouvinte. Feito isso, vocês em breve vão receber essa ficha aqui, que é a ficha do desfraude lá no nosso grupo do Terapia em Casa, tá? E aqui a gente tem que descrever como vai ser a estratégia e como vai ser essa descrição passo a passo para todo mundo seguir esse passo a passo, né? Para não ficar aquele negócio, ai, obrigada, Polly, muito obrigada. E aí a gente vai começar a fazer os registros, coloca a data, a tentativa e fez e não fez. Fez e não fez. Aí você vai colocando aqui o número de tentativas que você tá fazendo. Para que no final, o que vai acontecer? Depois de uma fase, a gente vai montar esse gráfico de quantas vezes a criança fez. Você vai no final do dia contar. Meu filho fez sozinho 4 vezes. Aí no segundo dia você vai colocar a data aqui e você vai marcando. Se tá aumentando de frequência isso, ok. Quer dizer que a estratégia que você fez de desfraude tá dando certo. Se não tá aumentando a frequência, tem que se repensar nessa estratégia. Então, gente, é muito importante a gente usar essas bases da análise do comportamento para a gente ter rastreabilidade e fazer de forma efetiva e entender se a criança está pronta mesmo para isso. Então, assim, vamos lá revisar. Vamos lá entender como é que está o estágio da nossa criança. Se a gente consegue rastrear quando ela faz xixi e cocô. Ok, nós conseguimos rastrear quando ela faz xixi e cocô. Legal. Ela consegue prender esse xixi por maiores períodos? Ela faz aquele xixizão já junto. Ok. Se a gente leva ela ao banheiro, ela consegue fazer o xixi dentro do banheiro, mesmo dentro na fraldinha? Ou ela necessariamente ela cria um padrão restrito que ela só faz de uma forma em um lugar específico? Se é assim, a gente vai ter que quebrar isso e ir aproximando. E a gente faz isso com esquema de reforçamento e aproximações sucessivas. Então, a gente vai levando ela para o banheiro para ela entender que xixi e cocô é no banheiro. E aí, sempre fazendo esquema de reforçamento. Começou ali, você começou a marcar, ok, ela tá entendendo que toda vez que é pra fazer xixi e cocô é no banheiro, ela não tem mais escapes durante o dia, e ela já entendeu o que é pra fazer no banheiro, mesmo na fraldinha, no banheiro em casa, na casa do vovô, na casa da vovó, na escola. Ela, mesmo na fraldinha, ela só faz no banheiro em todos esses contextos. Generalizou que é isso. Ok, vamos passar para o próximo estágio. Será que essa criança vai se adaptar ao adaptador de assento? Então, a gente vai testar ali adaptando o assento. Eu já falo para vocês, gente, o Aquiles, por exemplo, ele não aceita sentar em nenhum adaptador de assento. Ele tem que sentar direto na privada. Não tem como, a gente tem que carregar ele, principalmente quando vai fazer limpeza do bumbum, porque ele não aceita. Vai ter criança que não vai aceitar infelizmente, porque o adaptador é uma maravilha, é uma mão na roda para os pais, né? E a gente comprou um bando de adaptador. Gente, acho que eu devo ter gasto com um adaptador de assento uns R$300. Comprei um bando com almofada, sem almofada, só faltava falar os adaptadores de assento, mas é a vida. E aí, nós vamos marcando e fazendo essas aproximações. Então, a gente começa com xixi, depois a gente vai começar com xixi diurno, aí depois o xixi, o cocô diurno, e depois nós vamos começar a trabalhar a questão do noturno, sempre aos poucos, sempre entendendo as necessidades da nossa criança, tá certo, gente? Não vamos pular. Eu vi uma pergunta aqui, sou mãe de gêmeos autistas, não verbais, eles, como estimular, eles babuciam muito. Se eles babuciam, isso é ótimo, né? Já é um grande passo. Mas eu quero falar uma coisa pra vocês, gente. Eu não gosto de dar dicas soltas. Vocês, pra quem já me conhece aqui no canal, eu contextualizo muito as coisas antes. Por quê? Se a gente tá falando sobre desenvolvimento atípico, cada um vai ter a sua necessidade. Por isso que eu sempre bato na tecla da avaliação. A gente tem que avaliar, a gente tem que entender o contexto dessa criança, a gente tem que entender
como o que ela sabe fazer, o que tá ali na rotina dela, como é a rotina familiar, entender tudo isso daí, entender o que ela gosta, quais são as barreiras, porque às vezes ela tem algumas barreiras, barreiras sensoriais, barreiras do comportamento restrito e repetitivo. Então nós temos que entender isso para poder montar uma estratégia e saber acompanhar isso. E aí, gente, falar pra vocês, às vezes a gente não vai conseguir tá ali com um papelzinho fazendo esse registro aqui, ó, que eu quis mostrar pra vocês. Às vezes a gente não vai conseguir tá fazendo esse registro bonitinho, dessa forma que tá aqui. Isso aqui é o registro dos sonhos. Mas uma forma, por exemplo, é a gente ter um contadorzinho e a gente vai marcando ali cada vez que acontece. A gente coloca ali o tempinho pra rodar no nosso relógio. Eu não sei onde tá meu relógio, aliás. Eu guardei meu... Ah, tá aqui meu relógio. Você guarda ali no relógio, coloca ali o tempinho para ele marcar. E aí você vai marcando se fez ou não fez com o contador. É uma estratégia e no final você registra. É uma forma de você registrar sem precisar ficar com papel andando para um lado e para o outro, tá? Então, gente, aqui, ó. Cada criança vai ter uma estratégia, vai ter criança que vai dar certo, o redutor de vaso, tem criança que não vai dar certo, e aí nós vamos ter que entrar com o piniquinho. Então é isso que eu quero que vocês se sintam mais livres em entender, de que não se sintam mal porque você vai ter que usar um piniquinho, porque é o que tá dando certo para sua criança. O importante é que tem que dar certo em todos os lugares. A gente não pode fazer o desfraude pensando só na nossa casa, porque a criança não fica trancada dentro de casa. A gente tem que pensar numa estratégia que dê certo na escola, na rua, na casa do vô, na casa da avó, é isso, tá bom? Para que não cause sofrimento para essa criança. O desfraude não pode ter sofrimento. Aqui, ó, trigêmeos Maria Miguel, querida, sempre. Sou mãe de trigêmeos autistas, hoje só um ainda não faz cocô no vaso, agora só no box, antes fazia em qualquer lugar. O importante é começar, além da criança, a mãe também precisa estar preparada, sim. A mãe precisa estar preparada e ela tem que estar bem nesse contexto, tá, gente? Porque não é fácil, cada criança vai ser diferente e como eu falei pra vocês, independente no nível de repertório, tem crianças que falam muito bem, se comunicam muito bem, mas elas não vão conseguir fazer o desfraude porque elas têm escapes. Elas fazem muitos escapes durante o dia e você tirar o desfraude, ela vai ficar fazendo xixi na roupa e isso pode causar bullying, isso pode causar uma situação ruim para ela. E isso vai de criança para criança, de pessoa para pessoa, e a gente tem que entender todo esse contexto da família, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu vou ter que descansar um pouco minha voz, porque eu falei bastante aqui, eu tô meio rouca. E é isso. Tudo de bom para vocês e até mais.